E agora eu estou aqui para falar sobre um assunto muito especial, que você tem que dar muita atenção para ele. Eu quero falar sobre a sua criança interior. Calma, eu não tô falando que você é infantilizado, que você é criança ou que você se comporta como tal. Eu estou falando de uma criança que mora dentro de você e que a partir de hoje você vai dar uma atenção especial para ela. Ela se chama criança interior. Eu tenho uma Silvinha dentro de mim e eu preciso constantemente cuidar dela. Vamos falar um pouco disso e entender um pouco mais para que a gente viva uma vida um pouco mais criança. Falar sobre a criança interior é sempre um desafio. Sabe por quê? Porque nós adultos não aceitamos que temos essa criança. Nós brigamos com ela o tempo todo. E afinal de contas, o que é essa criança, Silvia? Essa criança é a sua versão de dor. É a sua versão lá da infância, do 0 aos 7 anos, a sua dor foi construída através de tudo que houve. E lá, quando você tem do 0 aos 7 anos, tudo que acontece com você é muito grande, perto do que realmente é. Não que não tenha importância, mas às vezes um movimento simples se torna um trauma. Uma falta de olhar do pai ali na hora certa se transforma numa grande rejeição para aquela criança. Às vezes a criança está chamando a mãe e a mãe dá atenção para o outro irmão e essa filha aí, esse filho se sente excluído, essa criança chora. Acontece que a gente vai adultecendo e nesse processo de adultecer, nós vamos trancafiando essa criança dentro da gente, abafando para que ela não surja em momento algum. Só que isso tem pouca valia, sabe por quê? Porque quando nós estamos num momento de estresse, de desafio, num momento onde a gente tem que tomar uma decisão muito forte, normalmente nós somos guiados pela nossa criança. É a nossa criança que faz birra, é a nossa criança que chora. Sabe o mimimi? O mimimi é a dor da criança. Tem gente que fala assim, eu odeio mimimi, eu sou uma dessas, odeio mimimi. Mas sabe o que é o mimimi de verdade? O mimimi é a dor da criança ferida, a dor da criança ferida. Aprende isso, para você olhar com outros olhos para quando alguém fizer aí um mimimizinho com você, certo? Por que a gente está falando sobre criança interior nesse processo? Porque muitas vezes aqui no processo da constelação, você vê um adulto com uma dor muito forte, mas essa dor nada tem a ver com o adulto de hoje, e sim com a criança de ontem. Então eu tenho desenvolvido um trabalho com os meus clientes, com os meus amigos, com a minha família, com todas as pessoas, de mostrar que nós temos uma criança que sofreu na infância. E nenhum sofrimento é menor ou é maior que o outro, não. Cada sofrimento é único e cada um lida com esse sofrimento de uma forma diferente. E por lidar de uma forma diferente, nós precisamos passar por um processo de educação dessa criança. O que é esse processo de educação dessa criança? É voltar no tempo, gente. É deslizar em direção ao seu passado, na sua linha do tempo, e olhar quais foram os sonhos dessa sua criança, quais são os desejos, o que ela gosta de comer, como ela gosta de se vestir, que tipo de filme, de literatura ela gosta. Porque o adulto ele vai se tornando muito chato e se moldando ao mundo de acordo com a sua conveniência, com a sua oportunidade. O adulto é muito isso. Nós faremos um exercício de criança interior, mas eu vou dar uma dica para vocês, porque o exercício da criança interior ele é um exercício diário. A partir de hoje, observe quantas vezes ao dia a sua criança vem à tona, querendo tomar a frente do adulto que você se tornou. Você precisa educar a sua criança no sentido de assunto de adulto é de adulto, e quando for assunto de criança, ela pode vir. Quando você estiver no parque, estiver correndo, estiver andando de bike, aí a criança vem. Mas quando você estiver fazendo coisas de adulto, a criança tem que ficar quietinha. Tem que ser uma criança comportada. Então, o que a gente vai fazer nesse processo aqui, e o que eu vou trabalhar também com você na sua constelação,
é a sua criança interior. Será que você está negando essa criança? Será que você está deixando ela vir muito à frente para tomar decisões importantes? Será que ela está fazendo muita birra? Como será que está essa criança? Será que criança sabe se relacionar como adulto? Será que dentro das suas relações amorosas, das suas relações com os amigos, será que é a sua criança que está prevalecendo ou é o seu adulto? Já parou para pensar nisso? Quanta informação você traz lá do passado, quando você é adulto fala assim, porque quando eu era criança, o meu pai, é sua criança falando. O adulto entende, a criança não. E aí, gente, qual que é a dica de ouro? Cuidar da criança. Pega ela no colo, põe ela para dormir, conversa com ela, educa. Tenha momentos para ser criança e tenha momentos onde você é o adulto que é. Afinal, você já é adulto, sim. Mas a criança tá aí, ela não foi cuidada. E ela é muito grande, então ela se manifesta. E se manifesta, às vezes, da pior forma possível. Esse assunto é muito polêmico mesmo, porque as pessoas acham que eu tô chamando ela de criança, ou ridicularizando, ou retalhando, ou enfim, cada um acha uma coisa na verdade. E eu amo criança, amo mesmo. Criança é minha grande paixão, mas eu acho que tem horas que a gente tem que ser adulto e tem horas que a gente tem que ser criança. Segue aí para você um exercício, segue aí para você uma música, para que você sinta a sua criança. A partir de hoje, acolha a sua criança, ela é sua e você é o grande responsável por ela. Um beijo para você e até o próximo vídeo.